Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de conceitos básicos de informática para concursos de 2022. E nessa aula, pessoal, nós vamos falar sobre um dispositivo de armazenamento de dados conhecido como SSD. Mas sempre lembrando, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanhe o assunto da aula de hoje. Como eu disse, nós vamos falar sobre o famoso SSD, conhecido em inglês como Solid State Drive, ou ainda a unidade de estado sólido. E ele normalmente assim é chamado unidade de estado sólido, principalmente porque ele não tem partes móveis, se comparado, por exemplo, ao disco rígido, que tem discos que giram em alta rotação, tem um braço se movendo. O SSD então não tem essas partes móveis. Aí eu mostro para vocês um exemplo de um dispositivo SSD bem típico de usar nos computadores, e aqui vem a ideia de indicar ele como também um dispositivo não volátil. E o que significa isso? Quando nós dizemos que um dispositivo não é volátil, isso significa que ele não perde os dados na ausência de energia elétrica, portanto o SSD não perde os seus dados não são apagados quando o computador é desligado, justamente porque ele é não volátil, certo? Em relação, pessoal, à velocidade, tanto para a leitura dos dados como também para a gravação dos dados, no SSD ela é muito mais superior se comparado à tecnologia utilizada pelos discos rígidos tradicionais. Então, se eu fosse comparar um SSD dentro do meu computador e um disco rígido, é claro que o SSD vai ser muito mais rápido que o disco rígido. Portanto, computadores que colocaram o SSD no lugar do disco rígido tradicional ficaram muito mais rápidos que antes, quando tinham um disco rígido. Hoje em dia, boa parte dos computadores já estão vindo com SSD e alguns com SSD e disco rígido junto também, né? Isso é possível. Outra coisa, pessoal, como eu disse, ele é uma unidade de estado sólido porque ele não tem partes móveis. Mas como é que é a construção dele? Ele é construído justamente em torno de um circuito integrado semicondutor, como eu vou mostrar agora nessa imagem. Quer dizer, são microchips que armazenam os dados. Diferente do disco rígido, que são discos magnéticos, no caso do SSD, o que nós temos dentro dele quando a gente abre, como vocês podem enxergar aí na imagem, são apenas microchips. É um circuito integrado semicondutor que vai receber os dados para o armazenamento. Eles são baseados, esses microchips, numa tecnologia que nós chamamos de tecnologia da memória flash. E uma das características dessa tecnologia é justamente muito rápida para realizar o acesso aos dados. Outra característica da memória flash, que está aí dentro do SSD, é que para realizar a gravação e a leitura dos dados, nós vamos usar basicamente a corrente elétrica. Ele, em função dessa história que eu disse de que não são discos magnéticos, não tem partes móveis, isso faz do SSD ter uma característica em relação ao disco rígido tradicional, ser muito mais resistente a impactos. Então, comparando um disco rígido e o SSD ele tem menos problemas em relação a uma queda, por exemplo, do computador. Imagina que eu, sem querer, tenho um laptop que tem SSD e o laptop sofreu uma pequena queda. Dificilmente o SSD nessa pequena queda vai ter algum dano. Agora, se for um disco rígido dentro daquele meu laptop, mesmo com pequenas quedas, o disco rígido pode vir a apresentar problema e de repente parar de funcionar. Quer dizer, o SSD de fato apresenta maior resistência a impacto se comparado ao disco rígido tradicional. Ele também apresenta menor consumo de energia em comparação ao disco rígido, justamente por não ter partes móveis. O disco rígido, como tem discos que giram em alta rotação, precisa um motor para ficar girando aqueles discos, e esse motor consome muita energia. Se comparado aí ao SSD, que não tem partes móveis, não precisa motor nenhum para ficar girando nada, obviamente ele vai ter um consumo de energia muito menor. Então isso vai impactar, de novo, se eu tenho um laptop e a minha bateria com um disco rígido dura 3 horas, de repente com SSD a bateria pode durar 6 horas,
horas, pode durar 7 horas. Isso porque o consumo que o disco rígido exerce num laptop é muito grande se comparado ao SSD, que tem menor consumo de energia, né? Outra coisa que aí é um revés se comparado ao disco rígido. O que eu digo revés? É pior para o SSD. Ele ainda tem o custo de armazenamento de dados por byte muito mais alto em comparação com o disco rígido tradicional. Quer dizer, ele é mais caro. A grosso modo, se eu for comparar a mesma capacidade, imagina que eu comprei um disco rígido de 1 terabyte e comprei um SSD de 1 terabyte também. Aí, de repente, o SSD de 1 terabyte custa quase R$2.000, enquanto o disco rígido de 1 terabyte vai me custar 300 e poucos reais. Quer dizer, o custo de armazenamento de dados por byte do SSD ainda é muito mais caro se comparado ao disco rígido. É bem verdade que esse custo vem diminuindo ano após ano, quer dizer, vem se aproximando cada vez mais do disco rígido, mas ainda é mais caro armazenar dados no SSD justamente porque ele tem muitas vantagens, né? Bem, a capacidade de armazenamento de um SSD ela vai sempre depender do modelo que alguém está adquirindo, mas eu posso dizer que a capacidade comum quando a gente adquire um SSD, gira na casa dos gigabytes ou também já na casa dos terabytes. Lembrando que gigabytes é na casa dos bilhões de bytes e terabytes na casa dos trilhões de bytes. Então, por exemplo, é comum a gente encontrar SSD de 128, 240, 480, 960 gigabytes, mas também hoje em dia já tem muito SSD na casa dos tera, 1 tera, 2 tera, 4 terabytes ou até mais terabytes, dependendo do modelo adquirido. É claro que o custo vai se elevando a um extremo se a gente adquirir com alta capacidade na casa dos terabytes. Certo? Em relação à conexão dos dispositivos SSD, quando é interno, é muito comum usar o padrão SATA, assim como para disco rígido também. Esse aí é um SSD com conexão padrão SATA, que eu ampliei para vocês enxergarem na imagem. Ó. Esses conectores aqui representam o padrão SATA, certo? Esse aqui já é um tipo de conexão diferente do padrão SATA que eu mostrei, é a conexão M2. Nem todos os computadores têm esse tipo de conexão para SSD, mas os que têm vale a pena colocar porque o desempenho melhora bastante se comparado ao SATA, certo? Então conectar SSD com M2 é mais rápido do que o SATA. E outra, aqui eu mostro o M2 sendo conectado numa placa-mãe. Percebe que vai aquela plaquinha encaixada ali num slot apropriado. E hoje em dia tem muita gente também conectando SSD como se fosse quase uma placa de vídeo. Só que não é placa de vídeo, é uma placa SSD que é conectado no padrão PCI Express, que é um tipo de conexão, como eu disse, muito usado para placas de vídeo e outras placas, mas que também temos SSD para a conexão em slots PCI Express da placa-mãe, principalmente para quem tem desktop, que são esses computadores um computador pessoal de mesa, né? Bem, aqui eu mostro então um SSD PCI Express sendo conectado ali num slot apropriado da placa-mãe. Outra forma de conectar SSD é externo, então tem muita gente que adquire SSD externo e aí é muito comum usar a conexão USB, que é uma das conexões mais utilizadas para dispositivos externos. Então tem muita gente que até para backup, cópia de segurança, gosta de comprar um SSD ou até um disco rígido externo e conectar através das portas USB. Vamos fazer então, pessoal, agora um resumo sobre o SSD do que a gente viu até agora, né? Então a primeira dica é que ele é mais rápido que o HD, mais rápido que o disco rígido tradicional, que ele é um dispositivo de armazenamento de dados, e isso é similar ao disco rígido tradicional, que ele não é volátil, ele não perde os dados na ausência de energia elétrica, não perde os dados quando o computador é desligado. Ele, diferente do disco rígido, ele não tem partes móveis, ele usa uma memória que nós conhecemos como memória flash, o que faz dele um dispositivo de armazenamento eletrônico. Ele é considerado tecnicamente, na sua sigla SSD, vem de Solid State Drive, que traduzindo significa unidade de estado sólido. E em comparação ao disco rígido, ele consome menos energia que o HD, menos energia que o disco rígido tradicional. O único porém dele é que o custo de armazenamento de dados por byte ainda é mais alto que o HD, é mais alto que o disco rígido tradicional. Então, algumas características aí do nosso SSD nesse super resumo, né?
Pessoal, agora que a gente fez um resuminho, vamos para as questões de provas de concurso sobre o SSD. Acompanha comigo aí na tela, então, a primeira questão. Considere as afirmações a seguir. Disco rígido, HDD, o Hard Disk Drive, unidade de estado sólido, SSD, Solid State Drive, e pendrive, USB Flash Drive, são exemplos de unidades de armazenamento que não são voláteis, ou seja, que retêm os dados armazenados depois que a energia é desligada. E aí, pessoal, tá certo ou errado? Está certíssimo, né? O disco rígido, o SSD e o pendrive, de fato, são dispositivos não voláteis, justamente porque eles não perdem os dados na ausência de energia elétrica, não perdem os dados quando o computador é desligado. Se a questão citar exemplos de dispositivos voláteis, os mais proeminentes são a memória RAM, que é volátil, e também a memória cache. Tanto a memória RAM quanto a memória cache são exemplos de dispositivos voláteis que perdem os dados na ausência de energia elétrica. Não é o caso dessa questão. Beleza, vamos para mais questões sobre esse assunto. Acompanhe a próxima. O dispositivo de armazenamento de dados SSD, Solid State Drive, é categorizado como uma unidade de estado sólido porque, letra A, é feito de alumínio, letra B, as informações são armazenadas nele em memória flash e RAM, letra C, não possui componentes móveis, letra D, não utiliza magnetismo como forma de gravação, e a letra E, o SSD, ao contrário dos antigos disquetes, não é flexível. Pessoal, qual dessas é a razão do porquê ele é chamado de unidade de estado sólido? A razão dele ser chamado de unidade de estado sólido é porque ele não possui componentes móveis. Resposta, então, aqui a nossa letra C de Canadá para essa questão. Vamos continuar aqui, mais uma questão na tela. Acerca de hardware, julgue o item subsequente. Um disco SSD é um dispositivo semelhante ao HD, pois é dotado de partes móveis e destinado ao armazenamento volátil de dados digitais. E aí, pessoal, tem algum erro aqui nessa questão? Tem, né? Que erro nós temos nessa questão? 2. Vamos ver se vocês localizam aí, eu dou um tempinho para vocês pensarem nos 2 erros mais indicativos. O primeiro, ele é semelhante ao HD, pois é dotado de partes móveis. Errado, pessoal. Nisso ele é diferente do HD. O HD tem partes móveis, discos que giram em alta rotação, e o SSD não tem partes móveis. Então isso não é semelhante ao HD. A questão das partes móveis é diferente, ele não tem parte móvel. Depois disso, e destinado ao armazenamento volátil de dados. Errado também. Ele é um dispositivo de armazenamento não volátil, que não perde os dados na ausência de energia elétrica, não perde os dados quando o computador é desligado. Marcamos como errado essa. Vamos para mais questões. Vem comigo e acompanha na tela. Essa aqui é uma questão maiorzinha, então vamos lá. Com relação aos dispositivos SSD, Solid State Drive, são realizadas as seguintes afirmações. 1. Um SSD é um dispositivo que utiliza chips de memória não volátil no lugar de discos magnéticos? Perfeito, né, pessoal? O item está certo. O SSD utiliza chips de memória não volátil, que é memória flash, no lugar de discos magnéticos, se comparado ao disco rígido, tá certo? O item 1. O item 2. É comum encontrar dispositivos do tipo SSD utilizando interfaces do tipo serial ATA-SATA? Sim, é comum, é muito comum ter SSD conectado ao padrão SATA, que significa serial ATA, certíssimo, item 2. 3. São dispositivos voláteis, o que significa que não é necessário usar baterias ou deixar o dispositivo constantemente ligado na tomada para manter os dados nele armazenados. Aí tá errado, né, pessoal, o item 3, porque eles são não voláteis, eles não perdem os dados na ausência de energia elétrica. Ali diz que ele era volátil. Então aqui ficamos como 1 e 2, resposta 1 e 2 nós temos na alternativa D. Somente as afirmações 1 e 2 estão corretas, a 3 está incorreta porque ele é considerado não volátil. Vamos lá para mais questões, vem comigo, como sempre acompanha aí na tela a questão que diz: esse tipo de dispositivo de armazenamento de dados é o mais recente, utiliza de uma tecnologia conhecida como memórias de estado sólido, por não possuir partes móveis, apenas circuitos eletrônicos que não precisam se movimentar para ler ou gravar informações. Aí vem letra A, DVD, letra B, SSD, letra D, C, HDD e a letra D, DVR. Pessoal, qual desses é o chamado
E ele ainda diz memórias de estado sólido. Bem, falou em estado sólido, só pode ser o Solid State Drive, o SSD. Quer dizer, essa questão já entregou na própria sigla, né? DVD aqui, pessoal, DVD é um dispositivo que tem partes móveis, sim. O HDD, que é o disco rígido, Hard Drive Disk também, um DVR também. Então aqui, B, SSD é a resposta. Essa ficou facinho, ele já disse ali na questão que era uma memória de estado sólido. Vamos para mais questões, vem comigo essa agora. Atualmente são utilizadas duas tecnologias para armazenamento permanente de dados em computadores pessoais, o HDD, o Hard Disk Drive, e o SSD, o Solid State Drive. Considere as seguintes afirmativas a respeito dessas tecnologias e assinale a alternativa correta. 1. A tecnologia SSD consome menos energia que a tecnologia HDD, tá certo? SSD consome menos energia justamente porque não tem partes móveis, né? 2. A velocidade de leitura e gravação de dados da tecnologia SSD é superior à da tecnologia HDD. Olha só, a velocidade para ler e gravar os dados do SSD é superior ao HDD. É sim, ele é mais rápido, então a velocidade é superior. 3. Considerando a capacidade de armazenamento, os dispositivos com base na tecnologia SSD são proporcionalmente mais caros que os com base na tecnologia HDD. Está certo, né, pessoal? Então, tanto o item 1 consome menos energia, tá certo? O item 2, que fala sobre velocidade de leitura e gravação ser mais rápido, tá certo, do que o HD. E o item 3, considerando capacidade de armazenamento com base na tecnologia SSD, eles são proporcionalmente mais caros que o HDD. Tá certo também, ele é mais caro, ele tem um custo por byte mais alto. Então temos os 3 corretos aqui, e se todas as afirmativas são corretas, vamos marcar aqui a letra B de Brasil como o gabarito e a resposta desta questão. Vamos lá, pessoal, bem interessante, né? E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!